Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje o nosso programa vamos falar sobre um projeto de educação da sexualidade que tem o nome de Protege o Teu Coração, baseado na formação de caráter. Este projeto existe desde janeiro de 2009 e é representada em Portugal pela Associação Família e Sociedade. E vai estar connosco a falar deste projeto a Cátia Almeida, que é pedopsiquiatra e coordenadora nacional do PTC, Protege o Teu Coração. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa com a nossa convidada, vamos iniciar o nosso programa com um momento de oração. Então convido aí em casa a invocar juntamente comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero entregar neste momento de oração todos os jovens, também todas as intenções do nosso Santo Padre, assim que está aí em casa, todas as suas intenções, tudo aquilo que vai no seu coração, para que Jesus ele possa realizar, transformar, curar, fazer. E vamos rezar a oração do Papa Francisco para os jovens, em vista do Sínodo dos Bispos de 2018, sobre o tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. Vamos rezar todos juntos. Senhor Jesus, a Tua Igreja, a caminho do Sínodo, dirige o olhar a todos os jovens do mundo. Pedimos-te que com coragem assumam a própria vida, olhem para as realidades mais bonitas e mais profundas e conservem sempre um coração livre. Acompanhados por guias sábios e generosos, ajuda-os a responder à chamada que tu diriges a cada um deles, para realizar o próprio projeto de vida e alcançar a felicidade. Mantém aberto o seu coração aos grandes sonhos, tornando-os atentos ao bem dos irmãos. Como o discípulo amado, também eles permaneçam ao pé da cruz para acolher a tua mãe, recebendo-a como um dom de ti. Sejam testemunhas da tua ressurreição e saibam reconhecer-te vivo ao lado deles, anunciando com alegria que tu és o Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, antes de começarmos a falar sobre o tema Protege o Teu Coração, vamos ver uma peça que nos fala sobre como colocar a cadeira do bebê no carro, em que a Andreia, a enfermeira Andreia, nos vai ensinar como é. Vamos ver essa peça. Olá, sou a Andreia e sou enfermeira há cerca de 10 anos. Há praticamente 5 anos tirei a minha especialidade em enfermagem à pessoa em situação crítica, direcionada a bebés, crianças e adolescentes em ambiente de urgência e cuidados intensivos. Em abril de 2020 criei o projeto e o blog SOS Mamã em www.sosmamã.pt, onde pretendo ajudar famílias a tranquilizarem-se, a sentirem-se mais seguras no cuidado a bebés e a crianças pequenas. É esse o meu papel e podem também encontrar-me nas redes sociais Instagram e Facebook, SOS Mamã PT. Hoje estou aqui para vos falar um bocadinho sobre segurança automóvel. É uma área muito importante porque, afinal de contas, a principal causa de morte em crianças em Portugal é por acidentes de viação. Incrivelmente, com toda a informação que temos nos dias de hoje, ainda há muitos bebés a morrer na estrada. E é para isso que eu aqui estou hoje, para prevenirmos estes acidentes tão graves. E então, a escolha da cadeira que vocês devem comprar para o vosso bebê vai depender da família, do bebê, do próprio automóvel e também da vossa carteira. Dizer-vos que não tem de ser a cadeira mais cara do mercado para ser uma cadeira segura, mas convém que seja uma cadeira nova. Comprar uma cadeira em segunda mão, nós nunca sabemos o que já aconteceu àquela cadeira. E uma coisa é estar nova e sabemos que os materiais estão íntegros, outra coisa é o comprar em segunda mão, que não sei se a cadeira já sofreu algum acidente de viação, ou mesmo que não tenha sofrido acidente
acidentes de viação, já tem algum desgaste decorrente da umidade, do tempo mais seco, do calor, entre muitos outros aspectos. E então o que é que temos de ter em conta? Em primeiro lugar, as cadeiras não devem circular assim, viradas para a marcha. Isto porquê? Porque os bebés depois fazem movimento de chicote com o pescoço e é isto que mata o bebé. Porquê? Porque parte a cervical. E então não queremos o bebé virado para a frente, também porque o risco é muito maior do bebé poder ser expelido para a frente do automóvel. Queremos bebés e crianças até aos 4 anos de idade, mas pelo menos até aos 105 centímetros voltadas para trás. E a cadeira depois vai sendo, ou vão alterando a cadeira conforme o crescimento da criança, ou compram logo uma cadeira que vos permite chegar até aos 105 centímetros ou 4 anos da criança. Todas as cadeiras têm esta peça que deve estar colocada tal como ela é e depois devemos utilizar, sempre que existe a pala da cadeira, devemos utilizá-la, porque se realmente tivermos um acidente de viação e houver quebra de vidros, os vidros não vão para a cara do bebé nem para o corpo do bebé, vão cair aqui, é para isso que isto serve. A minha maior sugestão, mesmo quando circulam com o bebé sozinhos, imaginem que está a mãe sozinha a conduzir com o seu filho, é o bebé continuar lá atrás. Vocês colocam aqui um espelho retrovisor no automóvel e conseguem ver se está tudo bem com o vosso bebé. Eu nunca vi bebé nenhum morrer a chorar, mas já vi muitos bebés que morreram por acidentes de viação em que não havia a segurança necessária no automóvel. E então quando me perguntam, mas posso circular com o meu bebé no banco da frente se eu for sozinha a conduzir? Poder pode, desligando os airbags, mas será que a segurança é a mesma? Se o seu bebé chorar, o que é que vai acontecer ao seu caso em particular? Vai com certeza virar-se para o lado para lhe colocar a Xuxa ou para o tentar acalmar e depois não está com segurança à estrada e, portanto, há um maior risco de se poder distrair e de ter um acidente de viação. O ideal sempre é manter a criança lá atrás e, se chorar, espera um bocadinho e, quando pudermos, paramos a viatura e vamos ver o bebé e vamos acalmá-lo, ok? Então, na parte seguinte, eu vou ensinar-vos com o bebé dentro da cadeirinha. Fiquem desse lado. Até já! Obrigada, Andreia. Vamos ver daqui a bocado como é que se posiciona o bebé corretamente na cadeira, mas hoje estamos aqui no nosso programa para falar do tema Protege o Teu Coração, com a Cátia Almeida, que é pedopsiquiatra. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Sandra, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. Cátia, nós no programa sempre perguntamos aos nossos convidados quem são. Quem é a Cátia, para as pessoas lá conhecerem um bocadinho melhor? Então, a Cátia é uma viziense, tenho que dizer isto, porque isto diz muito também sobre mim. Uma viziense de Gema, muito de terra, de campo rural, mas uma apaixonada pela vida e pelos seus 3 amores, como eu costumo dizer, os meus 4 amores, como eu costumo dizer, os meus pequeninos, não é? Antes deles o meu marido e ainda antes dele o Protege o Teu Coração, que é o meu quarto amor, mas é o meu primeiro filho, digamos assim, é que eu conheci há muitos anos. Que projetos é que desenvolve e os sonhos? Eu sou pedopsiquiatra de profissão, não é? E, portanto, mãe a tempo inteiro, pedopsiquiatra nas horas livres. Eu costumo dizer isto a brincar, porque realmente o projeto do Protege o Teu Coração requer muito tempo e muita dedicação e às vezes quase que dedico mais tempo a ele do que à minha prática clínica. Mas, efetivamente, o meu trabalho é como pedopsiquiatra num hospital em Viseu, onde coordeno a equipa de neurodesenvolvimento, tanto como uma equipa alargada de terapeutas que me ajudam nos cuidados às crianças com perturbações do desenvolvimento e perturbações mentais, que é um trabalho que me apaixona. Sim. Gosto muito do que faço. Isso é muito bom, até para termos o êxito pretendido. Quando se faz tudo com amor é tudo muito mais fácil, não é? Exatamente. Trabalha com que idades?
desde os 0 até aos 18 anos. Às vezes as pessoas perguntam, dos 0, mas os bebés também adoecem. Os bebés também adoecem. E, portanto, sim, toda a faixa etária pediátrica está aos cuidados, em termos de saúde mental, está aos cuidados da pedopsiquiatria. Sim, e há situações a nível do desenvolvimento que são detectadas muito cedo, não é? Tal e qual, sim. Então, muitas delas são congénitas, não é? Sim. E, portanto, às vezes não dão logo sinais à nascença, mas uns mesitos depois, à medida que o desenvolvimento deveria acontecer e não acontece, pois é preciso recorrer aos serviços daí os pais terem que estar especializados. muito atentos, não Muito é? atentos. Isso é Sim. e não ter medo de avançar Sim, e pedir ajuda. eu também acho, Sandra, que caímos no outro extremo, Sim. que é, assim bem a brincar, bem a Sim. sério, não se dá um espirro sem perguntar se é mesmo verdade. assim, se é normal. É verdade. Portanto, às tantas também entramos quase numa moda de procura de cuidados e de psiquiatrização de qualquer sinal, de qualquer sintoma, e também não é? Sim. Deixemos atuar o nosso bom senso, Exato. o nosso instinto maternal e paternal e pronto, o desenvolvimento ocorre. Equilíbrio. Eu vejo... Como? Equilíbrio. Equilíbrio, É sim, sim. importante, é importante. A sua especialidade é feita em articulação com a psicologia e também com profissionais de educação. Como é que se complementam? Olhem, realmente não se trabalha, um pedopsiquiatra não consegue trabalhar sozinho, não é? Porque nós fazemos o diagnóstico, a avaliação da criança, do contexto, e no contexto temos pais, temos irmãos, temos avós, temos muitas vezes terapeutas que já estão a trabalhar com a criança, mas temos um contexto escolar, temos vizinhos, às vezes até temos o cão, não é? Temos que, não digo que falemos com o cão, mas temos que mexer em todos os intervenientes e, portanto, a ponta é fundamental. A articulação com a educadora, com os professores da criança ou do adolescente, com a família, mais restrita e mais alargada, é necessário. Como aquele provérbio, eu gosto tanto daquele provérbio que diz para criar uma criança é preciso uma aldeia, tal e qual, e para haver uma criança com saúde mental é preciso uma aldeia, é preciso uma comunidade. E quando às vezes a criança é só o paciente identificado, não é? Porque é o sintoma de que há qualquer coisa no sistema que não está bem. E os olhos põem-se na criança, mas o problema não está nela. Muitas vezes a disfunção está a montante. Então, nós temos que ir ver onde é que está o problema. E às vezes diretamente ao adulto, este não está disponível para ajuda, mas sim, mas para o meu filho eu venho cá. E conseguimos mexer neste sistema familiar, que às vezes pode estar um bocadinho doente e a precisar de um empurrãozinho. Sim. Então as crianças têm essa maravilha, que pelas crianças os adultos fazem tudo. Às vezes o que não fazem por si próprios, fazem pelo bebê, fazem pela criança, fazem pelo seu adolescente. Então é uma boa porta de entrada para ajudar toda a família. As crianças abrem o coração às pessoas, não mesmo. é? Então, a família tem um papel muito importante em todo esse processo do desenvolvimento da criança. Uma criança sozinha não existe, não é? É Nem existe uma criança sozinha doente. E muitas vezes os miúdos dizem isto: se os meus pais estiverem bem, eu estou bem. E os pais dizem ao contrário, não é? Se o meu filho estiver bem, eu estou bem. E nós temos todos esta experiência enquanto família, não é? Eu não posso estar bem, não posso ser uma pessoa realizada se na minha família há alguém que está a passar muito mal. Então, se uma peça do sistema adoece, pois estão todos doentes e vice-versa. Mesmo que sejam doenças que não são contextuais e são congénitas e são doenças do desenvolvimento, de quem ninguém tem culpa, mas, claro, tem impacto em todos os elementos, não é? Por isso, claro que sim, a família é a peça fundamental. Acho muito interessante o que está a dizer, porque o nosso fundador da comunidade Canção Nova, ele diz assim: se um membro está doente, todo o corpo padece. Mesmo. Ele fala muito isso e aquilo que está a dizer é verdade. Se há um membro que está doente ou que há ali alguma necessidade que precisa de ajuda, todo o corpo padece. Tal e qual, tal e qual. Eu digo muitas vezes às crianças e aos adolescentes: pronto, olha, agora acabou a consulta, te vais embora, mas tu levas a melhor equipa para casa, podes ter a certeza que a equipa que tu tens à tua volta é melhor. Ele: sim, eu vim aqui referenciar. Não estou a falar de mim, estou a falar mesmo dos teus pais e dos teus irmãos. Realmente, vocês são a equipa que vão ser a chave para o sucesso neste problema. Porque nós, o que é que nós fazemos numa hora de consulta, ou mesmo que seja uma terapia semanal? Fazemos muito pouco, 1 hora semanal em tantas horas. À semana, não, nós somos a ponte, muitas vezes somos o desbloqueador, somos o intermediário, somos às vezes aquele espaço neutro onde se pode falar de tudo, sem que ninguém se melindre, não é? Podemos falar tudo, podemos chorar tudo, às vezes as pessoas pedem desculpa:
Desculpe por estar a... Não, aqui pode-se chorar, gritar, dizer asneiras, dizer mal da vida, aqui pode-se fazer tudo isto. Depois saímos daqui com postinhos, não é? Sim. Mas nós somos só esse espaço neutro, porque realmente quem atua a sua própria melhoria é a família, não verdade. há como. Em que altura da sua vida é que entra este projeto Protege o Teu Coração? Essa é uma história que eu gosto muito, porque eu era estudante de medicina ainda, estava no 2º ano e, como é frequente pedirem aos estudantes de medicina para irem às escolas, dar palestras, falar aos estudantes sobre questões da sexualidade, e na altura tinham pedido também aos colegas do meu curso para irmos fazer esse tipo de ações. Pessoalmente não me identificava muito com a forma como era feito, como se ia falar, porque os miúdos têm as aulas de biologia, vamos falar da anatomia dos sistemas reprodutores, vamos falar de como se coloca um preservativo, vamos levar um modelo de pênis. Isto a mim parecia-me tão redutor, assim, vão vocês, eu não quero, não quero falar dessa forma, entendo que a sexualidade é uma coisa muito maior do que isto é extremamente redutor, além de que essa informação os miúdos têm em qualquer lado, não vejo porque é que hão de ir estudantes de medicina dar essas aulas de biologia, não me identificava com isto, mas também não tinha nada em alternativa para oferecer. Pois. Até que andei a pesquisar e depois, graças a Deus, convidaram-me para ir fazer um dos seminários de formação, foi o segundo. O primeiro foi em 2009, o segundo foi em 2010 e eu estive nesse seminário de formação de monitores do programa com o casal fundador, a Maria Luísa e o Juan Francisco Vélez, que são um casal colombiano, que estiveram nesse ano pela 2ª vez em Portugal, precisamente porque a Associação Família e Sociedade, em 2009, também preocupada com estas questões da orientação da educação da sexualidade em Portugal e querendo encontrar alternativas mais integradoras, mais respeitadoras de tudo o que é o ser humano e não apenas uma sexualidade muito genital e muito sanitária, muito para prevenir riscos, não é? Sim. Nós somos muito mais do que problemas que podem vir a surgir, então um conjunto de pessoas que pertenciam à Associação Família e Sociedade andou a pesquisar o que é que havia, em Portugal não havia, mas o que é que havia no mundo em termos de programas de educação da sexualidade e da afetividade. E entrou em contacto com este casal. O casal, portanto, a Maria Luísa e o Juan Francisco, e convidou-os a virem cá, a fazerem um primeiro seminário de formação. Né? Nesse primeiro estiveram só 5 ou 6 pessoas, poucas, mas ficaram apaixonadas, esses pioneiros, e no ano seguinte depois fez-se a segunda parte da formação aos monitores e nesse eu estive, ainda estudante de medicina, e eu naquele dia tive uma iluminação. Lembro-me depois da primeira manhã de formação, de chegar ao pé do casal delas e lhes dizer, no meu espanhol arranhado, é isto que eu quero fazer para a minha vida. Esqueçam a medicina, esqueçam. É isto, a linguagem que eu ouvi, a paixão com que eles falavam, o dinamismo que imprimiam nas sessões, a paixão, o testemunho deles, assim, é isto. Foi mesmo, assim, eu costumo dizer, foi vocação naquele dia, foi uma revelação. Isto é o que eu vou fazer da minha vida. Ainda sem saber muito bem onde é que isto devia dar, mas é engraçado, porque na sua sensatez, que os anos dão, não é? O Juan Francisco disse-me, olha, Cátia, não, primeiro vais acabar o curso e depois falamos. E eu, não, Juan, tu não estás a perceber, isto é mesmo o que eu quero fazer, esqueça a medicina. E ele dizia, não, acaba o curso e depois vamos conversar. E eu assim, não é, teimosinha, a dizer, tu não me estás a entender, isto foi mesmo muito importante a minha vinda cá. Termina o curso, pronto. E eu terminei o curso, bem mandada, entretanto integrei a equipa de monitores, comecei a dar sessões, mas efetivamente terminei o curso. E depois do curso, dentro da escolha da especialidade, realmente eu sou uma apaixonada por crianças e por famílias e por conversa. Só podia ir parar à pedopsiquiatria, claro. Não é? Conjuga tudo isto. E, portanto, também pensando que, ok, eu quero dedicar-me ao Protege o Teu Coração, qual é a área também que me permite explorar mais estas temáticas? E a pedopsiquiatria também foi outra revelação. E fiz, na altura, um estágio opcional e fiquei fascinada. É este o caminho. E a partir daí, os dois caminhos conjugam-se muito bem, porque eu costumo dizer, se todos os adolescentes, todas as crianças passassem por Protege o Teu Coração, eu não tinha doentes. Porque realmente, mais do que um programa de educação da sexualidade,
É um programa de formação de caráter, formação de personalidades sãs, até mesmo de prevenção em saúde mental. Porque nos ajuda, já estou se calhar a antecipar um bocadinho às perguntas da Sandra, mas vejo mesmo isto. Há muitos conteúdos do programa que eu falo exaustivamente nas minhas consultas. Porque o que é que nós damos conta que as crianças e adolescentes têm de hoje e de há 12 anos, porque entretanto o Protesto do Teu Coração em Portugal começou há 12 anos, eu estou nele há 11, mas autoconhecimento, uma boa gestão das emoções, a capacidade de autorregulação ou autocontrole, ou o que quiserem chamar, controle dos impulsos, não é? O conhecimento de que nós somos seres autodeterminados, que as circunstâncias não dominam a nossa vida, que nós não somos o nosso passado, que encontro muitas vezes, não só os menores, mas também os próprios pais, muito presos ao passado, aconteceu-me isto e agora eu sou vítima da... Não há vítimas, tu és uma pessoa autodeterminada e tens um espaço de liberdade onde podes atuar e seres o autor da tua própria história para seres feliz. E esta capacitação de o que eu posso fazer por mim, que as pessoas vêm muitas vezes à consulta à procura de, olha, conserte-me. Olha, eu não consigo falar com o meu pai, com a minha mãe, pode falar com eles. E isto de nós agarrarmos a nossa própria história com as nossas mãos e escrevermos-a, assinando-a por baixo e não delegar no outro, o que nós chamamos em psiquiatria o locus de controle externo, que é assim que muitos de nós vivem, a vida acontece. E, portanto, quando eu procuro soluções que outros me deem. Então, o Protege o Teu Coração ajuda muito os miúdos a refletir nisto. Tu és o autor da própria história. Procura os teus sonhos, define objetivos para ti, a curto, a médio e a longo prazo. Conhece-te, quem és tu? Porque falamos muito de autoestima, mas ninguém conhece o que não ama. E o que eu dou conta é que muitas vezes estamos a ajudar os miúdos, enquanto educadores, enquanto pais, a ajudar as crianças e os adolescentes a gostarem deles próprios, mas isto começa primeiro por se conhecer. Se eu não sei quem sou, se eu não sei as qualidades que tenho e também o que tenho de menos bom em mim para mudar, como é que eu posso gostar de mim? É verdade. Não, mas tu és muito bonito, Isso é construído assim às vezes sobre coisas não reais, sobre os próprios miúdos às vezes dizem, eu fui fazer a minha audição, perguntei à minha mãe, ela diz sempre que eu canto bem, seja ou não verdade, mas as mães é isso que dizem, não é? Por isso eu nunca posso aferir com ela se realmente é verdade. E nós, a educação, fazemos muito isto, os nossos filhos são sempre bons, então ajudar os miúdos a descobrirem-se como eles são, no que têm de bom e no que têm de menos bom, perceberem quais são as suas carências, as suas competências, potenciá-las, desenvolver as virtudes e esta capacidade que está em tão vias de extinção. Fala-se muito em resiliência, mas realmente nós educamos para a resiliência. Não, nós facilitamos imenso. Sim. Nós não educamos para o espírito de sacrifício, não educamos para a espera, não educamos para o compromisso. E isto é o que nós trabalhamos no Protege o Teu Coração. Portanto, estamos a educar a sexualidade, e eu gosto de frisar esta diferença. O Protege o Teu Coração não é um programa de educação sexual. Educação sexual, educação da sexualidade, parece só uma questão de português, mas para mim não faz toda a diferença. Porque educação sexual, nós estamos a educar o sexo, estamos a educar os nossos genitais. Não, nós educamos pessoas, não é? Exatamente. Educamos pessoas, como nós dizemos no Protege o Teu Coração, as pessoas são estrelas de 5 pontas, isto explicamos assim aos miúdos, mas isto dito de outra maneira, nós temos 5 dimensões, a pessoa não é só um corpo, não é só genitais, nós temos uma dimensão física, uma dimensão social, emocional, transcendente, e falta-me uma, e a emocional. Então são estas 5 dimensões que precisam de ser formadas, então não faz sentido uma educação sexual. Eu não educo o meu pênis ou a minha vagina, claro. Não educo orgasmos, isto não é nada, mas educo pessoas para viverem relações comprometidas que as levem à felicidade. Exatamente. É este o nosso objetivo no Protege o Teu Coração. Por isso é que eu dizia, Sandra, se toda a gente vivesse isto, não era preciso pedopsiquiatras, a não ser para as questões congénitas. E se calhar os adolescentes não iam ter tantas crises como têm hoje. Não iam. Porque a principal crise que eu me apercebo nas consultas é o vazio, é o sem sentido. Ainda ontem me dizia uma jovem, eu estar aqui ou não estar, doutora, pode ter certeza, é a mesma coisa. É a mesma coisa, não faço falta a ninguém. E este sem sentido, eu sou inútil, eu não tenho absolutamente nenhuma missão, nenhum propósito nesta vida, inclusive, porque às vezes temos relatos disto, olha, doutora, esta aconteceu, sabe? Começamos mal, não é? Quando tu não foste parte de um projeto de vida, de um projeto de amor, quando tu foste o erro do percurso, claro que isto pode acontecer, mas podemos pensar, não podemos dizer, é o que nós dizemos aos miúdos, podes pensar o que tu quiseres, não podes dizer tudo o que te vem à cabeça, mas às vezes os adultos esquecem-se disto e então saem assim umas, sabe doutora, pronto, aconteceu,
E os miúdos estão ao lado a ouvir, não é? E Portanto, à absorvem. partida já sabem que vieram, pronto, por acaso. Mas à parte disto, realmente, há miúdos, a maioria dos adolescentes com quem eu falo não tem um sentido para a vida. Às vezes digo assim, olha amigo, o que te falta é uma boa razão para te levantares da cama de manhã. O que é que te move? O que é que te apaixona? Porque sabes aquela experiência que já todos temos, às vezes digo-lhes, de quando é dia de aulas, toca o despertador a sério, não, outra vez, oh, mãe, já vou, e voltamos para o outro lado. Mas se é dia de visita de estudo, são 5 da manhã, já está tudo a pé. Já está tudo a pé, não há sono, Nós mesmo que nos vivemos tenhamos isso. deitado. Eu fazia igual. Eu também. Não era preciso os meus pais chamarem na véspera, ou na véspera, por exemplo, do baile de finalistas, ou na véspera da viagem de finalistas. Para estas coisas nós Sim. estamos sempre acordadíssimos. É verdade. Então, é essa paixão que falta, é esse grande motivo para te levantar cedo da cama que falta à maior parte dos adolescentes. Falta-lhes, o que se fala agora tanto, o propósito de vida. Falta-lhes essa boa razão que justifica a tua existência. Um dia, quando tu saís daqui, quando tu saís deste mundo, e eu digo isto muitas vezes aos meus amigos, sempre, não te esqueças, vais sair. Tu vais sair. Às vezes nós esquecemos disto, outras vezes, no extremo oposto, desejamos sair mais depressa, mas não te preocupes, porque tu vais sair. Agora, que marca é que tu queres deixar no mundo? E esta falta de sentido, o que é que eu ando aqui a fazer? É tremenda para a saúde mental. Sim, Como é que sim. nós nos aguentamos perante, por exemplo, a situação que estamos a viver, tantos constrangimentos, sem uma boa razão para viver? É verdade. Ando aqui por... Então, mas às vezes pergunto, andas a viver por ver os outros? Sim, é mais ou menos isso. Isto é desolador. É verdade. É desolador. Não é possível ser-se feliz assim. Não é possível ser-se feliz sem ter-se um objetivo. E sem sentir que se é amado incondicionalmente, seja por quem for. Às vezes até o gato serve para isto, mas todos precisamos de uma âncora de amor incondicional. É verdade. E esta experiência de amor incondicional, muitas crianças e muitos adolescentes não têm. Precisamente porque o amor é com condição. E até adultos. E até adultos depois. Sim. Acredito que devas estar encantado com esta primeira parte do programa, porque eu estaria aqui a ouvir a Cátia, nem precisava de intervalo, mas temos que ir, vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. A SIC ligou a televisão neste momento, seja muito bem-vindo. Hoje estamos com o tema Protege o Teu Coração, aqui com uma pedopsiquiatra, que é a Cátia Almeida. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver uma peça que é como sentar o bebê na cadeira dentro do carro. Vamos ver o que é que a enfermeira Andreia tem para nos mostrar agora na prática, porque a nível de teoria ela já deu as dicas. Já temos o nosso bebê pronto para sair de casa e então vamos colocá-lo dentro da cadeirinha automóvel. E está pronto porquê? Porque eu já lhe tirei os principais casacos. Não queremos o bebê com muitos casacos, porque muitos casacos vão fazer com que o cinto de segurança fique em cima dos casacos. Eu vou apertar o cinto de segurança e vai-me conferir uma falsa segurança, considerando que o casaco vai dar a entender que aquilo é o corpo da criança. Então tiramos casacos, tiramos o máximo de roupa possível para colocarmos o corpo do bebê o mais próximo possível do corpo do bebê com o cinto de segurança. Vamos então colocar o bebê dentro da cadeira automóvel. Todas as cadeiras automóvel têm cintos internos que podem ser alargados habitualmente numa patilha ou cinzenta ou branca, mas depende de cada uma das cadeiras. E vamos alargar uma e outra patilha para podermos colocar o cinto seguramente no nosso bebê. Como podem ver, o cinto está de forma larga, está a ser colocado muito largo no bebê, mas é isso que nós queremos, é que ele seja colocado o mais largo possível, para de seguida eu ajustar ao corpo do meu bebê. E então vou ajustar o máximo possível. Ajustar significa que aqui, entre o corpo do bebê e o cinto de segurança interno, só deve passar um dedo, porque se porventura, vamos exemplificar, se porventura passarem 2 dedos um em cima do outro ou 3, significa que está demasiado largo, como podem ver. Então eu terei de apertar mais.
e volto a conferir que está tudo bem e que o segundo dedo não consegue passar, como podem ver. E então o bebê está seguro agora, só me falta o quê? Colocar as peças todas no lugar e, portanto, vamos lá, colocar a pala, tenho o espelho retrovisor e já posso seguir viagem em segurança, que o meu bebê está seguro. Não esquecendo que pode ser colocada a cadeira automóvel com Isofix, em automóveis com Isofix, ou então, se o automóvel não tiver Isofix, podem colocar a cadeira com cinto de segurança do automóvel. E aqui eu aconselho que se informem sempre com o fabricante das vossas cadeiras e com o local onde vão comprar a cadeira, para vos ensinarem a colocar a cadeira em segurança dentro do automóvel. Espero que tenham gostado desta dica. Tenho esta e muitas mais no blog SOS Mamã, em www.sosmamã.pt, e também no Instagram e Facebook SOS Mamã PT, e podem ainda encontrar-me no Gmail, e-mail sosmamã@gmail.com, onde posso responder às vossas questões e estar cá deste lado para vos apoiar nesta fase tão bonita que é a parentalidade. Um beijinho e obrigada a todos. Obrigada, enfermeira Andreia, pelas dicas e por nos ajudar a mostrar como é que as crianças, os bebés, podem ficar mais seguros e bem posicionados nas cadeirinhas dentro do carro. Mas hoje estamos aqui a tratar do tema Protege o Teu Coração, com a Cátia Almeida. Cátia, o que significa o mote do Protege o Teu Coração, caráter forte, sexualidade inteligente? Gosto imenso desse mote. Então, se nós tivéssemos que resumir qual é a nossa teoria, é esta. A premissa para viver uma sexualidade inteligente, e com isto queremos dizer uma sexualidade plena, feliz, que leve cada um a desenvolver todo o máximo potencial nas suas 5 dimensões. Já falámos há pouco das 5, já não vou repetir, espero que todos tenham aprendido. Mas, portanto, a premissa para que se possa viver essa sexualidade inteligente que nos conduz a uma relação comprometida, plena do ponto de vista afetivo e humano, então é preciso um caráter forte. Porque o caráter forte é aquilo que te permite ter uma capacidade de compromisso, um autoconhecimento, a capacidade de autodeterminação, seres autor da própria vida, seres capaz de gerir as emoções, de resistir a pressões de grupo, seres capaz de ser assertivo. Isto são tudo competências que as sessões do Protege o Teu Coração trabalham para desenvolver o caráter forte nas crianças e nos adolescentes, que lhes permita depois viver uma sexualidade plena. Eu queria juntar, Sandra, se me permite. Além dessa frase, nós dizemos muito uma outra, que é: mais vale um ano antes que um minuto depois. Eu tenho que falar desta também. Então falo. Precisamente por isto, porque no que toca à educação da sexualidade, é melhor chegar por antecipação. E então, mais vale um ano antes do que um minuto depois, é precisamente isto. Não estejamos à espera que as inquietações surjam nos miúdos, ou que as dúvidas, ou que os traumas, ou que os dramas, ou que haja um amigo da escola, ou que haja outras pessoas fora da família que lhe falem pela primeira vez determinados assuntos. Tudo o que diz respeito à sexualidade, à afetividade, à vida, às relações interpessoais, aprende-se em primeiro lugar na escola, que é a família, não é? Portanto, é ali no seio familiar. Às vezes as pessoas perguntam-nos: então, mas quando é que começa, quando é que deve começar a educação da sexualidade? Essa pergunta. Lá me estou eu a antecipar. Não, está certo. Mas quando é que deve começar? Eu diria, isto começa no coração dos pais ainda antes de engravidarem, não é verdade? Claro. Com aquilo que nós falávamos há pouco, um filho é sempre um projeto de amor. Isto começa por aí, a educação da sexualidade. Quando tu nasces sabendo que és fruto de um projeto de amor, mesmo que não possa não ter sido planeado, mas foi muito amado e muito desejado e muito acolhido, então este filho, que depois, desde pequenino, e na relação privilegiada com a sua mãe, que é a nossa relação inicial que marca a nossa existência, não é? Essa relação de vinculação tão segura, o nosso primeiro porto de abrigo, que é o colo da nossa mãe, esse olhar onde nós nos vemos. E eu gosto muito desta imagem, realmente, quando uma mãe com o seu filhinho ao colo, com o seu bebê ao colo, aquele bebê que ainda não sabe que é uma pessoa. A mãe já sabe que ele é, mas ele não sabe. As nossas mães começam por ser a nossa porta-voz, as nossas porta-vozes no mundo, as nossas tradutoras no mundo. São a nossa consciência, a nossa primeira consciência, o nosso primeiro cérebro, a nossa primeira mente é a nossa mãe. E depois
a mãe vai dando sentido às experiências do bebê e assim o bebê vai adquirindo a capacidade de autoconsciência, de pensamento. Mas quando o bebê nasce, o bebê nem sabe que existe separado da mãe. Ele e a mãe são um. Estão neste estado de fusão inicial e depois devagarinho, e a partir mais ou menos dos 5, 6 meses, o bebê percebe, espera, eu sou outra coisa que não a mãe, porque às vezes a mãe afasta-se, eu choro e ela vem, portanto eu e ela não somos bem a mesma coisa. E essa consciência de sermos pessoas separadas, isto é a educação da sexualidade. A primeira das tarefas que nós, enquanto pessoas, temos que descobrir é isto de existirmos como pessoas individuais, únicas, autónomas, originais. Pensantes, mais tarde depois descobrimos como pensantes, mas esta primeira fase da fusão à separação, à individuação, é muito importante. A seguir, vem o terceiro elemento, como nós costumamos dizer, vem o pai, ou vem os avós, vem a figura que separa esta relação fusional de colinho e o abre ao mundo e lhe mostra, olha o céu, olha a bola, olha os legos, olha as cores. Esta pessoa que não é? A mãe faz isto, o pai abre ao mundo. Então, este terceiro elemento que ajuda o bebê a perceber que há mais vida fora daquele colo. E depois até pode gatinhar, e que não acontece nada, a mãe continua lá. Então, todos estes movimentos, de primeiro nós precisamos de ser com um para depois podermos ser sós. E precisamos da alteridade para nós nos construirmos a nossa individualidade. E precisamos da diferença de alteridades para nós, por referência a um e por contraste a outro, nos percebermos como pessoas, homens ou mulheres. É aqui que começa a educação da sexualidade. Às vezes dizer, mas aos 3 anos já é a altura para ter aquela conversa. Mas qual conversa, meus amigos? Não, a educação da sexualidade faz desde sempre. Desde o momento em que eu tenho o meu bebê no colo e lhe digo, olha o Joãozinho tão fofinho, eu estou-lhe a chamar Joãozinho e não Maria ou Inês ou Pedro ou outra coisa qualquer, tu és o Joãozinho, tu és um rapazinho muito lindo que é o meu filho e és uma pessoa a quem eu estou a dar sentido. Isto é a educação da sexualidade. Quando nós falamos de afetos, quando nós lhe mostramos o mundo, quando nós depois lhes ensinamos, por exemplo, uns mesitos mais tarde, quando lhes ensinamos como se faz xixi, como se faz cocó, que os meninos têm pilinha, que as meninas têm pipi, que vestimos o fato de banho, que é diferente, que na praia eles observam as diferenças e dizem, que é aquilo? E que veem que o pai é diferente também, que tem ali uma coisinha pendurada e que nós vamos dando as explicações de acordo com aquilo que os meninos vão compreendendo e nos vão perguntando, a partir do momento em que lhes ensinamos como é que se chama isto? Orelha, e este nariz, e isto barriga. Agora o Joãozinho já sabe lavar a barriga, esfrega-te tu. Isto com 2 aninhos uma criança consegue se esfregar, não é? E à medida que nós vamos dando sentido ao mundo que eles estão a experienciar pela primeira vez, e com a mesma naturalidade com que ensinamos que isto se chama nariz, e não dizemos esta coisa pontiaguda que tens aí que serve para cheirar, também dizemos, esta é a pilinha, claro, ou pénis, ou vulva, ou pipi, como quisermos. Eu gosto de chamar as coisas pelos nomes como eles são. Pronto, e, portanto, sou apologista que se chama o pénis, é a vulva, porque, na verdade, nós também não inventamos uma metáfora para o nariz ou para os olhos ou para a cabeça. Não é? É verdade. Estas coisas que estão aqui, que se penteiam, não, é o cabelo. É o cabelo. Portanto, tudo no nosso corpo é bonito e especial e é santo, então... Porquê inventar nomes? Claro que às vezes para os miúdos ainda não sabem bem dizer vulva. Ok, é mais fácil quando eles são muito pequeninos chamar pipi ou pilinha, mas seja como for, da mesma forma como descobrem o resto do corpo e descobrem para que serve o resto do corpo, também descobrem para que servem os seus sistemas reprodutores. Sim. E é muito curioso que depois, quando nós falamos do corpo com naturalidade, os miúdos são curiosos e querem perceber e depois dão conta que, por exemplo, se há irmãos ou se há uma tia que está grávida e que... O que é que está ali dentro? E começam a fazer perguntas e nós, adultos, muitas vezes complicamos-nos, coramos, dizemos, pai, vai tu falar com ele, trocamos os sinais de alarme e tal, quando as crianças não querem as explicações complicadíssimas que nós estamos... Querem a parte natural, não é? A parte natural. Da mesma maneira que pergunta assim, porquê que a Lua é tão redonda? E nós também não sabemos porquê que a Lua é redonda, mas dizemos, porque gosta de círculos. Pronto, e já está. E para eles chega. Sim. Portanto, nós temos que encontrar respostas que façam sentido àquela criança naquela fase da vida. Nem sequer... Claro que não mentimos nem aldrabamos informação, mas...
temos que simplificar para aquilo que faz sentido naquela altura e, portanto, introduzir com naturalidade todos estes conceitos e depois, da mesma forma que nos dizem, e aí por volta dos 2 anitos e meio, os meninos sabem dizer, eu sou uma menina, tu és um menino, e a Maria João é uma menina, e o Francisco é um menino, e conseguem distinguir isto. Isto é a educação da sexualidade. O meu filhote já diz, a mãe é uma menina, o papai é um menino. Ele tem 2 aninhos. E com 2 aninhos, quando ganham linguagem, claro que isto depois também depende muito do nível de linguagem que as crianças têm e a capacidade que têm de se exprimir, mas, por exemplo, a noção de se vê uma senhora a amamentar, ficam com a ideia de que a maminha é para dar leitinho, porque o bebê tem fome, e o bebê estava dentro da barriga e depois saiu. Isto chega, é a explicação que eles precisam para dar sentido, porque de repente, então, mas a tia estava barriguda e depois chegou a casa e já está magra e agora está ali uma pessoa. Onde é que estava esta pessoa? Temos que dar uma explicação que faça sentido. Claro que às vezes, quando tentamos contornar, sai-nos caro, não é? Porque dizemos assim, estava na barriga, mas ela engoliu o bebê. Se estava na barriga, bem, se calhar vale dizer que estava aqui embaixo da barriga. Mas, ou seja, o que eu quero dizer é, não esperemos por, quando entrar na puberdade, eu vou ter que ter aquela conversa difícil de explicar como se põe o penso higiênico. Não, não vamos esperar pela puberdade. Para já, a explicação da menstruação tem que ser muito antes, porque nós temos a ter puberdades cada vez mais precoces, portanto, não sabes o que vai sair na lotaria à tua filha, por isso, explica-se antes. E não só às raparigas é preciso explicar a menstruação, tem que se explicar a eles também, para compreenderem depois porque é que as colegas, como eles dizem, estas são umas mariquinhas, estou com o período, não posso fazer educação física, ou estão mais mal dispostas naquela altura do mês. Não, os rapazes também têm que entender, o que é isto, o ciclo menstrual, não é? E, portanto, isto para dizer, claro que se explica de maneira diferente, mas é transversal e tem que ser muito precoce. E estas não são só informações, são informações rodeadas, banhadas de valores, de sentido, quer dizer, os meus órgãos sexuais, as mamas, todo o nosso corpo está associado a emoções, a afetos, a um sentido, aquilo serve para alguma coisa, da mesma maneira que se calhar mostramos no livro a boca para que serve e onde vai a comida e depois o que é que acontece, o estômago serve para isto. O sentido último da nossa sexualidade é o amor. Sim. Então, isto é uma informação que se vincula com esta outra. Há diferença de, por exemplo, a informação que pode dar o professor de Biologia. O professor de Biologia não tem que fazer educação da sexualidade, educação afetiva, porque ele não vai falar de amor aos meus filhos. Claro. Vai explicar a composição dos aparelhos, e está muito bem. Agora, do amor e dos valores e do sentido último da sexualidade, tens que falar tu que és pai ou mãe. Pertence à família. Exatamente. Não podemos deixar que a escola faça isso. Se o complementar, ora, pois muito bem, mas tem que começar em nossa casa, não é? Porque falar de amor, tu queres mesmo que alguém explique aos teus filhos o que é o amor? Ou queres ser tu a explicar isto? Sim, não é? É verdade. Quais os temas que são propostos no Protege Teu Coração? Exato. Olha, Sandra, o Protege Teu Coração existe no mundo há 27 anos. Há 27 anos não havia redes sociais. Pois. Portanto, isto para dizer que os temas têm-se vindo a transformar ao longo dos tempos de acordo com as novas realidades e com aquilo que são as necessidades das famílias. E também há temas que há 27 anos atrás se davam em determinada idade aos adolescentes e que agora se começam a falar 5 anos antes ou 6 anos antes, porque com a informação a chegar cada vez mais cedo aos miúdos, a partir do momento em que nós lhe damos um dispositivo com ligação à internet, está toda a informação do mundo ali, então também se sentiu essa necessidade no Protege Teu Coração de que, por exemplo, o tema da pornografia, este é um exemplo, Sim. O tema da pornografia que há 27 anos se falava aos 13 anos, agora nós damos esta sessão aos meninos da primária. Aos 9 anos começa-se a falar de pornografia a pais e filhos juntos. E as sessões do Protege Teu Coração têm estas 3 modalidades. Temos sessões, portanto, temas, workshops para pais, educadores, professores, catequistas. Temos sessões para adolescentes e depois temos sessões conjuntas. Temos também sessões para crianças e estas são sempre conjuntas, porque entendemos que aos miúdos mais pequenos
as conversas são feitas com os pais ao lado. Isto é diferente quando se chega à adolescência, porque provavelmente, e nós temos esta experiência, os adolescentes em determinados temas não se abririam para discutir com aquela vontade se os pais estivessem presentes. Sim. E é por isso que há temas que têm as duas modalidades, para adolescentes apenas ou para adolescentes e pais, mas aí as dinâmicas são outras. Pronto. Depois, então, os temas do primeiro ciclo são sempre dados com os pais e filhos juntos. E depois, então, a modalidade para os adultos. Pronto. Os temas são muito abrangentes, tendo em conta o que eu tenho explicado até agora. Temos, o primeiro tema é sempre o quem sou eu, em que explicamos a estrelinha, as 5 dimensões da pessoa, o que é o ser humano, as bases antropológicas para a compreensão de tudo o que vamos dizer a seguir. E depois temos temas que podemos dizer assim mais básicos, em que estamos a falar das premissas do caráter forte. Sim. E falamos de gestão das emoções, de comunicação assertiva, que é uma dificuldade das nossas crianças e adolescentes, quer dizer, ou são muito passivos, visto-me calado não digo nada, ou são agressivos. Habitualmente, com os pais são passivos e com os pais são agressivos, sim, não é? Sim. Então, nós queremos que o adolescente aprenda a comunicar de forma assertiva, a dizer o que pensa, a fazer-se ouvir, mas sem agredir os outros. Então, temos a ação da comunicação, a ação da gestão das emoções, a ação das resistir às pressões de grupo, do bullying. Sim. Também temos que abordar essas temáticas. Depois, toda a temática relacionada com internet, telemóvel, redes sociais, pornografia, vários temas sobre essa área do digital para pais, para adolescentes. Depois, temos alguns temas também mais dirigidos para a parte, podemos dizer, mais médica, nomeadamente o álcool e outras drogas, as infecções sexualmente transmissíveis. Temos sessões mais dirigidas para a parte do namoro, as relações interpessoais, sim, o que são as amizades, quais são as premissas de uma boa amizade, soluções para um namoro com êxito, a aventura do amor verdadeiro é um outro tema que gosto muito, a sessão de vale a pena esperar, não é? A proposta de porque integrar a sexualidade num projeto a dois, exclusivo e definitivo, porque não antes? Então é uma ação também muito interessante. E bem, assim pincelando, estas são as áreas principais que depois se desdobram em vários temas. Aos pais falamos de como falar de sexualidade com os filhos, de como gerir as redes sociais, de como se aproximar, como ter um diálogo mais eficaz com os adolescentes, as 5 linguagens do amor, que é um tema tão conhecido também. Falamos também, alguns temas são dirigidos aos casais, ou seja, realmente a nossa melhor forma de pregar é pelo nosso exemplo e, portanto, pais mais felizes, pais mais realizados na sua relação, são pais que fazem a educação da sexualidade, sim, aos filhos com a vida, não é? E, portanto, também temos sessões dirigidas a casais. E assim, resumidamente, é isto. Imagino que, com certeza, nos deverão estar a acompanhar alguns pais, alguns avós, seja através da TV Canção Nova, seja através do YouTube, e que querem receber toda essa formação. O que é que estas pessoas, como é que nós podemos receber essa formação? Ok, então, para começar, queria dizer que a pandemia trouxe muitas coisas boas, além de muitas coisas negativas, sim, para todos nós, mas uma das coisas boas foi que na impossibilidade de irmos às escolas, de irmos às paróquias, de irmos aos grupos de jovens, aos escoteiros, dar estas sessões a qualquer grupo que nos convida, às empresas, o que seja, não podíamos ir presencialmente, voltámos para online. Portanto, o Protesto Teu Coração atualmente em Portugal tem, os monitores estão fisicamente ou em Viseu ou em Lisboa, são as únicas 2 equipas que temos. E, portanto, nós, dentro das nossas possibilidades, vamos nos deslocando onde nos convidam. Mas, online, não há fronteiras, não é? Claro. E, portanto, ao longo deste ano, nós tivemos um ciclo de sessões para adultos e ciclos de sessões, fizemos um ciclo para namorados, fizemos um ciclo de sessões para pais e professores, fizemos um ciclo de sessões para adolescentes, que disponíveis a qualquer pessoa. Portanto, os contactos são coordenacão@proterreteucorazon.com. É contactar-nos e depois nós verificamos dentro se há possibilidade de fazer presencial ou se as pessoas se podem associar à oferta que nós temos online. Ninguém fica sem Protesto Teu Coração. Sim. Alguém que nos queira ouvir, arranjamos forma de lá chegar. Tem Facebook, site? Temos Facebook e temos Instagram. É procurar por Protege o Teu Coração Portugal e lá estaremos. Pronto, então fica aí a dica que eu acho que é muito interessante.
ir visitar o Facebook, ir visitar o Instagram, para poder ter mais informações. Eu estou a gostar imenso e queria-lhe pedir se tem alguns testemunhos que possa partilhar connosco. Tenho, e alguns assim muito impressionantes e que guardo muito no coração. E lembro-me, há pouco nem me lembrei desta, mas uma das sessões que temos e que é das que eu mais gosto, chama-se Eu Antes de Nascer, e que mostramos às crianças e aos adolescentes como é que se desenvolve o bebê dentro da barriga da mãe. E é uma sessão muito experienciada, porque levamos modelos do bebê nas várias fases, em tamanho e peso real, de um material muito fofinho, e é impressionante ver, mesmo em turmas de rapazes, e tenho esta experiência de ter dado várias vezes em turmas do profissional, portanto, habitualmente são miúdos que não têm grande interesse pela escola, que estão um bocado perdidos em termos de futuro, como se costuma dizer, material da pesada, não é? São miúdos muitas vezes com experiências muito difíceis de vida, e eu pensei, o que é que eu tenho para oferecer a estes adolescentes? Eu, antes de nascer, eles vão querer mesmo ouvir falar sobre isto. A verdade é que mesmo aqueles matelões muito mais altos do que eu, já com 18, 19, 21 anos, quando ouviram a sessão, participaram na sessão, perceberam o que é que nós fazemos com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, o que é que nós já sabemos fazer com 4 meses, com 5, com 6, estavam maravilhados e vieram umas lágrimas aos olhos ao ver aqueles matelões a embalar os nossos modelos, a dizer, oh, fofinho. E os miúdos dizerem, eu não sabia que nós éramos assim, que eu tinha sido isto. Além disso, também com esta mesma sessão, com este mesmo tema, houve uma vez uma adolescente que durante a sessão eu percebi que estava um pouco chorosa, um pouco incomodada com o tema e que no final veio ter comigo e dizer, oh Cátia, se vocês tivessem chegado antes, eu hoje ainda tinha o meu filho. E isto foi algo assim que me marcou muito. Quem nos dera que nunca nenhum adolescente pudesse dizer que chegámos tarde, não é? Sim. E depois começou a contar que eu não sabia, agora é que eu percebi, eu não sabia que era assim um bebê, eu não sabia que já lá estava, não me mostraram ecografia, eu não vi coração nenhum a bater, e agora eu já percebi que da idade em que eu matei o meu bebê, ele já lá estava. Isto é mesmo impressionante. Então, nós estamos na sociedade da informação e escondemos aquilo que é a realidade de uma maneira muito inquietante. Então, estes são 2 que eu guardo muito. E depois temos, nós repetimos muitas vezes este lema de tu és único e original. E muitos adolescentes, no final das sessões, comentam-nos isto. Eu não sabia que valia tanto. E eu fiz assim, bolas, é preciso vir alguém de fora fazer-te descobrir que tu és uma estrela, que tu és especial, que não há mais ninguém à face da Terra igual a ti. Exato. E que tu tens um papel neste mundo a desempenhar. E isto de fazê-los redescobrir que existem, que são importantes. Outra das sessões que desta também me esqueci há pouco de referir, que é das que eu mais gosto, é o Sonha e Torna Realidade, que é precisamente uma sessão para os ajudar a ter um projeto de vida. Como é que eu invento, como é que eu imagino, projeto um sonho para a minha vida? E que é uma sessão que também transforma muito, toca muito os corações dos miúdos, porque descobrem, ok, eu não estou aqui por acaso. Eu posso ser meio coxo nisto e naquilo e naquele outro, mas eu tenho alguma coisa para dar. Apesar do que eu sinta e do que me possam dizer, eu tenho alguma coisa para dar. Então, são assim exemplos muito caros. Cátia, o nosso programa já chegou ao fim, infelizmente. Foi muito bom tê-la aqui connosco. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Tenho dificuldade nisto porque me apetecia dizer muitas coisas, mas nós podemos ser felizes. Educar não é fácil e não é fácil. Costuma dizer-se, há uns anos não era fácil, os meus pais diziam mesmo que não era fácil e, portanto, os pais de agora continuam a dizer que não é fácil. Eu costumo dizer que não tem que ser assim tão difícil. Se nós tivermos, educar devia ser um prazer. Ter filhos, fazê-los crescer, não é só tê-los, não é tê-los, criá-los, educá-los, pô-los no mundo, devia ser um prazer. Não é fácil, mas não tem que ser tão difícil e com as ferramentas certas, com os braços direitos certos, e nós estamos aqui para ser essa ferramenta, um apoio, um complemento, porque o lugar da educação é na família, então com as ferramentas certas pode ser mesmo um prazer educar. E é isto que desejo a todas as pessoas que nos escutam lá em casa, que educar seja um prazer e que nós possamos fazer da nossa vida pessoal o melhor testemunho que temos para dar em termos de educação da sexualidade aos nossos filhos.
Cátia, muito obrigada. Nada, foi um prazer. O prazer foi nosso e fica aqui, eu não falo mais nada porque a Cátia disse tudo e muito bem, que nós procuremos ajuda, se não nos sentimos capazes, temos aqui este belíssimo projeto Protege o Teu Coração, que está aqui para nos ajudar e para ajudar os nossos filhos a encontrar esse rumo, esse sentido na vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser, e lembre-se, pode ver este programa no nosso YouTube. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.